Apagou. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. É um prazer poder estar aqui com vocês, poder ministrar a palavra de hoje e a gente poder aprender mais sobre um assunto muito importante para nós, para esse momento de agora, de culto. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o pecado da irreverência no culto. Para aqueles que não sabem, há um ano atrás, exatamente em outubro do ano passado, eu fiz uma pregação sobre esse assunto. E eu vi que alguns irmãos conseguiram colocar em prática várias coisas, embora nem todo mundo. Então, por isso que eu acho que é importante a gente voltar nesse assunto, porque é tão importante a gente ser reverente a Deus e entender se tem algum pecado que nós temos feito aqui, cometido como igreja, que a gente possa se arrepender e cultuar a Deus da melhor forma possível. Amém? Amém. Antes, então, da gente ir a explorar mais sobre esse assunto, queria que a gente pudesse fazer uma oração juntos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, querido Deus, meu Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, porque estamos vivos, estamos bem, temos saúde, Pai. O Senhor tem nos concedido esse local para poder cultuar o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por a gente poder aprender mais da Tua Palavra, através da Bíblia. Senhor, eu oro para que o Senhor possa me usar nesse momento para comunicar a igreja, para poder ensinar a igreja sobre esse tema tão importante, Pai, que é sobre a irreverência, muitas vezes, que cometemos no culto ao Senhor, que possamos entender como o Senhor espera ser cultuado, Pai, e que possamos fazer isso para a honra e glória do Senhor, Pai. Eu oro para que meus irmãos possam ficar atentos, os meus irmãos possam conseguir escutar e poder refletir nessa palavra que vai ser ensinada agora, Pai. É isso que eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meus irmãos, vamos falar sobre esse pecado da irreverência. Primeiro vamos entender o que é essa irreverência. O que significa isso? Então, para isso a gente vai primeiro conversar sobre uma passagem bíblica que está lá em Levíticos 10, versículo 1 e 2. Se você quiser, está aqui projetado no telão. E essa passagem, dando um pouco de contexto, é o seguinte: em Levítico, no livro de Levítico, Deus dá várias ordens de como ele gostaria de ser cultuado, de como as pessoas deveriam agir dentro do templo, dentro do santuário, como as pessoas fariam ofertas, como as pessoas se tornariam impuras, como as pessoas podiam se purificar novamente. E também ele deu orientações para os sacerdotes, como os sacerdotes iriam introduzir ali no templo o sacrifício. E é exatamente sobre dois sacerdotes que essa passagem fala, Nadab e Abiú. Dois sacerdotes, filhos de Arão, e eles fizeram algo que exatamente Deus não tinha falado para eles fazerem. No capítulo 9 de Levítico, então um capítulo antes, Deus tinha dado exatamente: faça isso, traga o fogo assim, acenda o incenso desse jeito, e aí eu vou me agradar desse sacrifício. O que acontece? Exatamente um capítulo depois, os caras já fazem tudo errado. E olha só o que acontece. Vamos então ler essa passagem juntos. Então, fala assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Uau! Olha só o que acontece aqui. Os caras fizeram algum tipo de erro ali de pegar o fogo de um lugar que não era para trazer, ou algum tipo de
quando foram trazer o fogo que era certo, fizeram do jeito errado, e Deus puniu eles com a morte. Eles foram fulminados por Deus, porque eles não seguiram aquilo que Deus queria. Então olha só que interessante, Deus tem um jeito certo que Ele quer ser reverenciado. Deus tem um jeito certo que Ele quer ser cultuado, e nós precisamos entender isso. Isso está bem claro do Velho Testamento ao Novo Testamento. Se a gente olha, existem várias passagens que mostram isso. A gente vê, por exemplo, que entre Caim e Abel, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou de Caim. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, ia para sacrificar animais para Deus, Deus não aceitou, porque ele era desobediente de coração a Deus. Ele não fazia aquilo com toda a reverência e com o cuidado que Deus gostaria que ele fizesse. Ao longo do Velho Testamento inteiro, profetas avisam que o povo estava sendo irreverente no culto e na adoração de Deus. Quer ver um exemplo de Novo Testamento? Se você pegar lá no livro de Atos, Safira e Ananias mentiram para o Espírito Santo a hora que eles foram levar ofertas para a igreja, e Deus os matou por conta da irreverência, falta de respeito que eles tiveram com Deus. Então veja que em toda a Bíblia esse assunto é muito sério. A gente precisa ter o devido cuidado em relação a isso. E olha o que Deus diz, ou melhor, o que Moisés diz através de Deus, logo no versículo seguinte. Fala assim: e Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que se chega perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Quando Nadab e Abiú, que talvez podiam até ter o coração no lugar certo, queriam fazer boas intenções, mas fizeram do jeito errado, Deus se sentiu desrespeitado, não honrado. Então, os que se achegam a mim, aqueles que vão me cultuar, precisam respeitar a minha santidade. Não podem fazer de qualquer jeito. E o meu povo deve me honrar. Ou seja, se nós hoje somos povo de Deus, se nós somos filhos de Deus e queremos cultuar esse Deus, devemos saber como fazer isso da forma correta. Quem está entendendo, diga amém. 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 Então, vamos prosseguir. Basicamente, então, irreverência é quando a gente fala ou se comporta de um jeito que demonstra desrespeito a Deus. É desonrar a Deus, desrespeitar a Deus, desconsiderar aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. É não dar o devido respeito para Deus. Então, quando a gente faz isso, nós estamos sendo irreverentes com Deus. E como eu disse, existem várias passagens do Novo e do Velho Testamento mostrando pessoas que foram irreverentes a Deus e qual foi o destino delas. No mínimo, ali foi um castigo ou até a morte dessa pessoa. Então, podemos ver que esse assunto é muito sério. Não devemos desonrar a Deus na forma que a gente cultua Ele. Faz sentido? Então, eu queria poder trazer aqui para nós 2 pontos de como podemos ser irreverentes nesse momento de culto. Como podemos ser desrespeitosos com Deus nesse momento de culto. No ano passado eu trouxe mais exemplos, eu trouxe mais coisas, mas eu acho que eu quis trazer dois exemplos hoje, porque eu acho que são as coisas onde nós, como igreja, acho que a gente tem errado mais, e acredito que a gente pode melhorar nesse assunto. Então veja só, você já se perguntou, algum momento, se pegou assim pensando: nossa, não gostei desse culto, não achei ele legal, não gostei dessas canções, não é a que eu gosto, nossa, eu queria ouvir sobre um tema, e não veio esse tema que eu queria ouvir, eu queria uma resposta de Deus hoje, e não veio isso, como assim, Deus?
Ou você já se pegou pensando, nossa, eu trouxe um visitante hoje, será que ele gostou do culto de hoje? Será que ele se agradou do que foi falado hoje? E aí a gente pergunta para o visitante, gostou? Você gostaria de vir mais vezes? Foi do seu agrado? Mas sabe, embora a gente tenha boas intenções falando essas coisas, existe uma premissa que está por trás disso, que é o primeiro ponto de reverência, é a gente não saber quem está sendo cultuado. É a gente pensar que quem tem que ser agradado aqui somos nós, e não Deus. E o culto passa a ser, então, antropocêntrico, e não cristocêntrico. O culto passa a ser para homens. A gente tem que agradar a homens, tem que ser um show, um entretenimento legal. Quem está aqui na frente tem que sempre fazer um malabarismo para agradar quem está sentado. Na verdade, isso é uma premissa errada, porque a gente não está entendendo quem está sendo cultuado. E quem está sendo cultuado, na verdade, é Deus. Amém. Não é, esse culto não deve ser para o nosso agrado, deve ser primeiramente do agrado de Deus. Então, se o culto talvez não está do seu agrado, amigo, se o culto não está sendo do jeito que você pensou, meu irmão, é você poder pensar, bom, mas não é para mim mesmo, é para Deus. Eu espero que Deus esteja se agradando desse culto. E talvez, seja no próximo culto, ou seja num próximo momento de leitura e oração, Deus vai falar comigo, eu vou ouvir as canções que eu gosto, mas isso aqui, primeiramente, deve agradar a Deus. Está fazendo sentido? Amém. Esse é o primeiro ponto, então, que a gente erra. Acho que a nossa geração ficou acostumada a ver a igreja, a ver culto, como se fosse às vezes um show, entretenimento. De novo, algo que tem que agradar a nós e não a Deus. E isso é irreverente, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus quer a glória toda para Ele, o louvor todo para Ele. Quem tem que se agradar disso aqui é Deus, no fim das contas. Então veja, eu não estou dizendo que a gente não possa dar sugestões de como melhorar. Acho que sempre a gente tem como fazer com mais excelência isso aqui, o culto a Deus. Podemos melhorar, mas eu acho que o problema é quando isso começa a virar um coração crítico, sabe? Sempre tem que ser do meu jeito, meu agrado, e a gente fica crítico com as pessoas e crítico até com Deus às vezes, por como tem sido conduzido as coisas. Então vamos tomar cuidado com como a gente pensa sobre o culto. Faz sentido? Estão acompanhando? Quem entendeu, diga amém, por favor. Amém. Meus queridos, queria então partir para o segundo ponto. Então eu acho, como eu disse, a gente às vezes tem errado como igreja em entender quem está sendo cultuado. E acredito que nós precisamos entender melhor esse ponto. E acho também que agora a gente precisa entender como a gente pode se portar no culto a Deus. Porque não se portar da maneira correta também é irreverente a Deus. O culto não pode ser da forma que a gente quer agir e fazer aqui. O culto tem que ser ordenado, o culto tem que ser organizado. A gente vai ler duas passagens para a gente poder refletir sobre esse assunto. A primeira passagem que a gente vai ler é o Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Então, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos analisar o que essa passagem está querendo dizer. Então, o autor está escrevendo assim, portanto, já que a gente está recebendo esse reino de Deus, sabe, a gente recebeu perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos essa família, nós recebemos Jesus
para nos mostrar como ser um bom exemplo. Tudo isso faz parte do reino de Deus. Nós estamos recebendo então esse reino inabalável. Já que estamos recebendo ele, sejamos agradecidos. A passagem está dizendo então, vamos ser gratos pelo que a gente recebeu já de Deus. A vida, as bênçãos, sabe, o perdão dos pecados, a vida eterna, Jesus Cristo. Sejamos agradecidos. E assim, por causa da nossa gratidão, adoremos a Deus de modo aceitável. Porque a gente é grato, então a gente adora a Deus de uma forma aceitável. Aceitável para quem? Para Deus. Aceitável para Ele. E como é essa forma de fazer um louvor, uma adoração aceitável? Está escrito aqui, ó, com reverência e temor. Como nós temos um louvor aceitável a Deus? Reverência e temor. Isso vai refletir a nossa gratidão. Eu acho que então a gente pode fazer até um link, né? Uma conexão. Como que está a nossa gratidão a Deus, baseado no nosso louvor aceitável, reverente e com temor? Será que temos sido gratos a Deus no fim das contas? Ou não? Ou estamos mostrando ingratidão no culto, quando a gente louva a Deus? Então eu queria que vocês pudessem pensar essa semana. O seu louvor a Deus mostra uma adoração aceitável, com o coração agradecido, ou o seu louvor a Deus reflete um coração ingrato, irreverente, sem temor? A próxima passagem que a gente vai ler, que vai complementar com isso, é 1 Coríntios 14, versículo 40. Aqui é Paulo falando para nós, e Paulo, ele fala o capítulo 14 inteiro, ele fala sobre culto, como se portar no culto. E aí ele finaliza o capítulo dizendo, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Decência e ordem. O culto precisa ser ordenado, ter uma ordem. O culto precisa ter decência nas coisas que a gente faz, além de reverência e temor. Ser um culto aceitável, igual a gente viu em Hebreus. Decência e ordem. E veja, irmãos, agora eu quero trazer um ponto prático. Vocês acham que quando a gente chega atrasado no culto, isso mostra decência? Isso mostra ordem no culto? Eu acho que não. Eu acho que mostra exatamente desordem. Chega atrasado, chega a hora às vezes que quer. Chegar atrasado no culto é uma forma de ser irreverente a Deus. Eu acho que esse é um ponto que nós como igreja precisamos crescer mais. Ser mais pontual na hora que a gente começa e na hora de chegar ao culto. Chegar atrasado é irreverente a Deus. Será que a gente está sendo grato pelo que Deus fez quando a gente chega atrasado no culto? Então acho que esse é um ponto para a gente poder pensar. Outra coisa, atrapalhar o culto. Muitas pessoas têm chegado atrasado e têm conversado no fundo, ficado ali conversando no culto, o culto já começou, o louvor já está tocando, e tem pessoas atrapalhando o louvor a Deus. Ou algumas pessoas que chegam atrasadas e quando vem sentar aqui começa a cumprimentar todo mundo, conversar com todo mundo, tira a atenção de quem já está louvando a Deus. Quando as meninas do louvor já disseram, gente, vai começar em 3 minutos, e as pessoas estão ali. Gente, o culto vai começar, e as pessoas estão ali ainda. Atrapalha o culto, e atrapalha quem está já adorando a Deus. Isso é irreverente para Deus também. Porque pensa, quem é Deus? Juiz, Criador do céu e da terra, Deus, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa pessoa, a gente atrapalha o culto a ela. A gente chega atrasado no momento dela. Esse é o momento de Deus, não é mesmo? E muitas vezes a gente está atrapalhando o momento de Deus. E para pensar, muitas vezes, quando a gente está se arrumando para uma festa, uma festa de formatura, uma festa de casamento, planejando uma viagem, a gente vai para uma reunião talvez importante, qualquer um desses cenários, a gente se prepara,
muito antes. Quanto a gente não se prepara às vezes para uma viagem, quanto a gente não se prepara antes para ir para um casamento, compra roupa dias antes, planeja como vai chegar, quando que chega antes do casamento. As mulheres, querendo ou não, prepara cabelo, prepara maquiagem, às vezes vai no salão, é unha, é roupa. E às vezes a gente não está dando essa importância para Deus. A importância de se preparar para o culto. Sabe, eu quero poder falar uma coisa para nós e que você possa refletir. Não estou falando para você concordar comigo ou não, mas para você refletir. Isso que eu vou falar. Às vezes, o atraso e atrapalhar o culto mostra o nosso coração idólatra. Mostra o nosso coração focado em nós mesmos, nas nossas atividades. Porque a gente, às vezes, se planeja em fazer 1000 coisas antes do culto e aí chega atrasado aqui. Vê se não é um coração idólatra, que a parte principal não está em Deus. O domingo de manhã não está em Deus. Está na nossa agenda. E às vezes, então mostra esse coração idólatra com o nosso tempo, com as nossas atividades, com várias coisas. Sabe? E eu não estou falando aqui de atrasar e de atrapalhar o culto num sentido de acidente. Porque acontece acidentes. Às vezes a gente chega atrasado porque o pneu furou do carro, às vezes o filho ficou doente, às vezes o cônjuge, alguém de casa ficou doente, e aí a gente atrasa. Acontece, são acidentes. Mas eu estou falando de pontos que isso vira rotineiro. Que atrapalhar o culto vira rotineiro. Que chegar atrasado no culto vira rotineiro. Mostra que você não está tendo reverência a Deus. E nós, como igreja, como corpo, não estamos sendo reverentes a Deus quando a gente faz isso. Está fazendo sentido? Sim. Deus, Ele tem um jeito certo que Ele quer ser agradado, que Ele quer ser louvado. Isso demanda ordem, demanda decência, demanda preparação de nós. Então veja onde está o seu coração quando você chega atrasado. E também isso vale para outros eventos da igreja. Fizemos tempos de homens, tempos de mulheres, fazemos igrejas em casa, e às vezes tem pessoas que têm o hábito de chegar atrasado em tudo. Veja se você está sendo um exemplo de Jesus nesse ponto. Veja se você está dando um bom exemplo, está glorificando a Deus quando você faz isso. Então acho que isso é muito sério, sabe? Eu vi esses dias um comentário, testemunho ruim nesse caso, que uma pessoa disse o seguinte: uma pessoa que era dona de buffet disse assim: ah não, se é festa de crente, começa 1 hora depois, porque crente geralmente chega atrasado. Olha a reputação que pessoas que dizem ser cheios do Espírito Santo, serem discípulos de Jesus, são considerados em relação a compromisso, atrasados. Olha como o nosso exemplo pode impactar não só aqui a igreja, mas outros lugares, e como nós somos vistos pela sociedade. Isso é muito sério, gente. Então a gente precisa ter o devido cuidado com essas coisas. E mais uma coisa, por que eu trouxe uma foto aqui de um casamento, né? O que tem a ver o casamento com o culto a Deus? Tem tudo a ver, porque na verdade a igreja é chamada de noiva de Deus. E Jesus é chamado de o noivo da igreja. Então quando a gente está cultuando a Deus, aqui é como se nós fôssemos essa noiva, dando os nossos votos, falando aquilo que a gente quer dizer para o noivo, quer dizer para Deus e para Cristo. Estamos fazendo os nossos votos. E veja, alguém que atrapalha o culto é como alguém que chega numa cerimônia de casamento e começa a atrapalhar os votos dos noivos. Começa a chamar a atenção para aquela pessoa. E vira um chato, querendo ou não. Um convidado que atrapalha os noivos, atrapalha o momento da cerimônia, é, querendo ou não, inconveniente. Está sendo desrespeitoso com aquele casal. Faz sentido? Nós não podemos ser ruídos de comunicação, barulho entre Deus e a sua igreja. Entre Deus e aqueles que já estão louvando a Deus. Não podemos atrapalhar isso. De novo, pensa quem é Deus. Deus é maior que um rei, maior que um juiz, maior que qualquer político.
Deus é Deus. Sabe, se já para alguma figura de responsabilidade seria ruim a gente fazer isso, quanto mais para Deus. Atrapalhar, se atrasar e tudo mais. Gente, e a gente não só atrapalha a Deus, e é irreverente a Deus, mas a gente também está atrapalhando quem está servindo aqui na frente. E por conta disso, eu conversei com o pessoal aí do louvor, falei para eles poderem dar um feedback aqui, poder falar de como eles se sentem quando essas coisas acontecem, e o que eles gostariam de ser ajudados pela igreja. Como a igreja pode ser mais reverente, mais organizada, para que eles possam servir melhor. Então, nesse momento, eu queria que a gente pudesse ouvir. A Gi vai representar o pessoal do louvor, mas que a gente possa prestar atenção a como, às vezes, o nosso atraso, a nossa reverência, atrapalhar o culto, está afetando quem está servindo aqui, né? Então, queria deixar para a Gi falar agora nesse momento. Oi, pessoal, bom dia. Bom, eu sou a Giovana, faço parte do Ministério de Louvor e Adoração. E, na verdade, eu queria compartilhar com vocês o que nós, como grupo de louvor, né, eu, a Lívia, a Bruna, que não está aqui, o Lê, o João, como que isso afeta a gente que está aqui na frente, né, quando as pessoas, enfim, chegam atrasadas, ou quando a gente pede, né, para elas buscarem a ceia, sentarem nos seus lugares, e normalmente ninguém vai até a ceia, e ninguém pega a ceia, e ninguém senta nos seus lugares, né. Muitas vezes a gente não se sente considerado por vocês, nem ouvidos, né? Muitas pessoas que estão aqui ficam chateadas quando veem que a gente pede para vocês irem lá, buscarem a ceia e sentarem nos lugares, mas vocês não fazem isso, vocês continuam conversando e só sentam quando a gente dá o bem-vindo, né? Bom dia, igreja, né? Quando a nossa expectativa é que nesse momento que a gente deu o bom dia, vocês já estejam sentados e que vocês estejam esperando, né, para o culto começar. Porque quando a gente dá esse aviso, a ideia é que a gente se acalme, consiga sentar, se acalmar, para conseguir prestar atenção no culto, né? Então, a nossa expectativa é que quando a gente avise aqui que faltam 3 minutos para o culto começar, que vocês parem o que estão fazendo, né, peguem a ceia e sentem. E esperem para que a gente dê o bem-vindo. E já vão se acalmando, se concentrando aqui no culto, né? E também outra coisa que o Ministério de Louvor gostaria de compartilhar com vocês é que quando vocês chegam atrasados, vocês estão perdendo parte do culto. Porque as canções que nós escolhemos aqui, elas são a palavra de Deus cantada. O Vitor está ensinando a palavra de Deus. E durante as canções nós cantamos a palavra de Deus, né? Todas as canções que nós escolhemos aqui, a gente faz um estudo sobre essas canções, a gente procura referências bíblicas nessas canções. Inclusive, o João fez um curso pago para que ele conseguisse entender profundamente, teologicamente, como as canções devem ser bíblicas. Então, é uma escolha rigorosa. Quando a gente canta aqui, a gente está tentando, ao máximo, buscar engrandecer a Deus, ser fiel a Deus e ser fiel à palavra de Deus. Quando você chega atrasado, você perde isso, você fica sem essa parte. E essa parte também é o culto, né? Assim como a pregação, assim como a ceia, a oferta, assim como os avisos que a gente dá aqui, também faz parte do culto, né? Então eu queria encorajar vocês a não perderem parte das canções, porque elas são a palavra de Deus também cantada. E também queria dizer para vocês que a nossa expectativa, quando é avisado aqui que faltam 3 minutos para começar o culto, que vocês parem o que estão fazendo, peguem a ceia e sentem para esperar o culto começar, tá bom? Obrigado, Gigi. Obrigado pelo aviso. E, gente, então eu queria que a gente pudesse ter ouvido, né, o pessoal do louvor, como eles se sentem, né, o que eles esperam quando a gente começa o culto. Então, veja, a gente já tem algumas coisas práticas do que a gente pode fazer a partir do próximo culto. A gente pode, então, quando o pessoal do louvor der o aviso, gente, falta 5 minutos, gente, falta 3 minutos para começar o culto, que a gente já para o que a gente vai fazer, seja arrumando alguma coisa, seja conversando com alguém, e que a gente já vá pegar a nossa ceia e sentar, para a gente poder se concentrar no culto que a gente vai fazer a Deus, nesse momento de adoração a Deus, tá? E se você chegou atrasado, pega a ceia, senta no lugar, não precisa ficar conversando com as pessoas. Depois você conversa no final do culto,
Ou se você quiser, até para não atrapalhar o louvor, ou não atrapalhar a ceia, fica esperando lá atrás. Espera acabar o momento do louvor ou da ceia, e aí você vem sentar, para não atrapalhar as pessoas que já estão concentradas nesse momento aqui. Faz sentido? Sim. Então, vou passar agora, para a gente finalizar a nossa pregação, como reverenciar Deus no culto. Já falamos 2 pontos práticos aqui, mas eu vou reforçar mais alguns, tá bom? E aí a gente finaliza o culto depois, ou melhor, finaliza a pregação depois disso, porque depois tem culto com louvor, continua o culto, né? Então, o primeiro ponto que eu queria poder trazer para nós é preparação. O culto exige preparação. Eita! Hein? Gente, então o culto exige preparação, como eu estava dizendo. Como que a gente se prepara? Eu quero dar um exemplo dos judeus, por exemplo, né? A nossa fé veio dos judeus, querendo ou não. Jesus era judeu e tem muitas coisas da cultura deles que a gente pode aprender. Então, por exemplo, os judeus tinham o dia de sábado como dia sagrado, dia para louvar a Deus. Era o dia que eles se reuniam nas sinagogas e era um dia que eles não trabalhavam, exatamente para se santificar para Deus nesse momento. E o que eles faziam? O sábado não começava no sábado. O sábado começava na sexta-feira à noite. Então, preparação. Então, uma das coisas que acontecia no sábado é que não poderia trabalhar, não poderia cozinhar, não poderia carregar determinados objetos, não fazer determinados esforços. Então, se tivesse que fazer, fazia na sexta, para que no sábado fosse o dia focado no Senhor, focado em consagrar a Deus. E acho que a gente pode aprender mais com isso, com eles. Preparação. Quando que começa a sua preparação para o culto? Começa 5 minutos antes? 10 minutos antes? Ou 1 hora antes? Um dia antes? Quando começa o seu culto? Porque na verdade o culto não começa 10h30, quando começa aqui. Começa quando você começa a se preparar para Deus. Quando você começa a colocar Ele em foco do seu dia. Isso é um culto louvável e adorável a Deus. Preparação. Outra coisa, então se prepara. Sabe, não vai dormir tarde de sexta para sábado. Não fica fazendo coisas muito pesadas no domingo de manhã. Perdão, de sexta para sábado não, de sábado para domingo. Não dorme tarde de sábado para domingo. E domingo de manhã também não fica fazendo um monte de coisa que tira a sua energia de estar aqui. É lógico que você não vai conseguir se preparar se você tiver uma agenda com 10 coisas para fazer no domingo de manhã. Vai chegar aqui cansado, pode chegar aqui atrasado. Libera isso, essa agenda para Deus. Coloca Deus e o culto a Ele em primeiro lugar. Preparação. Outra coisa, eu aconselho vocês a chegar mais ou menos 15 minutos antes do culto. Por quê, Victor? Porque a gente gosta de ficar conversando um pouco antes. A gente também tem que se preparar, não é mesmo? Tem que, às vezes, pegar água, tem que ir no banheiro. E tem que pensar que quando começar ali a contagem regressiva, 3 minutos antes do culto, a gente já tem que estar sentado para poder concentrar no louvor a Deus. Preparação. Chega uns 15 minutos antes. Agora você vai ter que servir, você vai ter que ter um tempo com alguém, você quer ficar realmente conversando, chega pelo menos 30 minutos antes, 1 hora antes, dependendo, para você poder ter esse tempo com quem você tem que ter. E aí, quando chegar 10h30, você já está pronto para você poder louvar a Deus. Você já fez o que você tem que fazer. Faz sentido? Isso é preparação. Como eu disse, se a gente não se prepara, muitas vezes a gente mostra o nosso coração idólatra nessa área. De não focar em Deus no primeiro lugar, mas focar nas nossas coisas, no nosso ritmo, no nosso bem-estar, ao invés de Deus no domingo. Olha só, próximo ponto, excelência. O culto a Deus exige excelência. Como eu falei, se você vem servir, chega antes, chega bem antes para você poder se preparar com excelência. Se você vem fazer uma ceia, uma oferta, uma pregação, vem cantar um louvor, vem tocar,
vai participar da mídia, precisa se preparar para fazer as coisas com excelência. Deus não quer o nosso restinho de momento, a gente faz de qualquer jeito, sabe? Deus, foi boa a minha intenção, mas sem se preparar para isso. Às vezes a gente tem uma semana desorganizada, sem preparação, e aí a gente, nossa, Deus, não deu tempo de pensar realmente no que eu vou servir. E aí a gente faz as coisas sem excelência. Pense em como você vai fazer as coisas com excelência. Isso é importante para Deus, porque é para Deus, gente. Não é para pessoas, é para Deus que a gente faz essas coisas. Então, se você vai servir com alguma coisa, treine antes. Você estuda antes, você ora antes, você chega antes, para que mesmo que tiver imprevistos, você possa estar preparado para isso. Por exemplo, o pessoal que serve lá na recepção começa às 10 horas. Não chega às 10 horas, chega 10 para as 10, 15 para as 10, para você se preparar na hora que você serve. Se o louvor começa às 9 horas, chega 10 para as 9, 15 para as 9, vocês têm que se preparar para isso. Se a gente que prega aqui vai passar a pregação, vai passar o microfone 10 horas, a gente chega 15 minutos antes, pelo menos, 10 minutos antes, para a gente se preparar. Isso é excelência, gente. Faz sentido? Outro ponto, concentração. O culto a Deus exige total concentração e foco em Deus. De novo, se você dorme tarde, de sábado para domingo, como que vai estar a sua concentração aqui? Se você enche o seu domingo, às vezes, de coisa para fazer de manhã, quão concentrado você vai estar para a hora do culto, para a hora de louvar a Deus, ou receber essa palavra aqui de ensino? Provavelmente somente não vai estar no melhor estado. Se prepara para você se concentrar. E as meninas também disseram, 3 minutos antes já é para estar sentado aqui e se concentrar no que você vai fazer, que é louvar a Deus. Próximo ponto, obediência. O culto a Deus exige obediência. Não adianta nada a gente vir aqui louvar a Deus, adorar a Deus, cantar canções bonitas, concordar com o que a pessoa que está pregando aqui fala, e a gente não está de coração disposto a obedecer a Deus, disposto a mudar, disposto a se arrepender. Para Deus, Deus vai estar achando, sinceramente, você hipócrita, porque Deus conhece o nosso coração. A gente está aqui, Deus, eu vou pregar a palavra, eu vou me arrepender, eu vou fazer isso para o Senhor, isso e aquilo, mas no nosso coração, do fundo do nosso coração, a gente não quer mudar, e a gente não está disposto a mudar. Como que a gente vai louvar a Deus de fato dessa forma? Sem obediência, sem comprometimento com aquilo que a gente fala. Precisa de obediência a Deus, o culto agradável a Ele. É assim que Ele quer ser reverenciado. Sabe, porque senão a gente vai ser hipócrita, mentiroso para Deus, falso. Algumas das características, qualidades que a gente poderia dizer do nosso comportamento em relação a isso. Faz sentido, gente? Por fim, alegria. O culto tem que ser alegre, gente. O culto tem que ser a manifestação da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Não foi isso que a gente leu lá em Hebreus? Sejamos gratos por esse reino inabalável que a gente recebeu. Gratidão, gente. Gratidão por mais um dia de vida, gratidão porque estamos com saúde, porque temos uma família abençoada, porque temos esse local de culto, porque Deus tem abençoado a gente tanto, nos transformado cada vez mais para ser mais parecido com Jesus. Se alegrar porque a gente tem a vida eterna, se alegrar porque a gente tem o Espírito Santo com a gente. Tem tantas notícias boas para fazer a gente querer louvar a Deus com alegria. Eu acho que essas coisas devem encher o nosso coração enquanto a gente está cantando e quando a gente está aprendendo aqui. Lembrar do que Deus já fez por nós de uma forma alegre. E as promessas de Deus que estão por vir ainda, né? E a gente fazer um culto alegre. Gente, era isso que eu queria poder falar para nós hoje. Refletimos então sobre o pecado da irreverência e como isso é sério. Deus traz várias passagens que mostram a seriedade disso. Cultuar Ele é sério. Dissemos 2 pontos práticos aqui como igreja que nós podemos melhorar,
que é chegar pouco antes, né, e não se atrasar, e não atrapalhar o momento do culto. E aqui eu trouxe também algumas coisas práticas do que a gente pode fazer no culto. Como deve ser o culto que reverencia a Deus. Preparação, excelência, concentração, obediência e alegria. Que a gente possa de verdade meditar nessas coisas para chegar na semana que vem e tentar colocar isso em prática. Outra coisa, se você tem discipulado com alguém que você acha que precisa ouvir isso, por favor, passa essa pregação. A gente está gravando aqui, passa essa pregação para a pessoa. Comenta em discipulado isso. Isso é irreverente para Deus, a gente fazer essas coisas, né? Desrespeitar o culto a Deus. Vamos todos juntos nos arrepender e mudar, como igreja mesmo. E de novo, não por homens, não porque eu estou pregando aqui, mas por Deus e por quem Deus é. Ele merece toda a honra e toda a glória. Faz sentido, gente? Vou fazer uma oração então para a gente finalizar. Pai amado, Senhor, muito obrigado por esse momento de pregação, Deus, de poder falar da Tua palavra, falar, Deus, sobre esse assunto que é tão importante, que é a irreverência no culto ao Senhor. Deus, queria nesse momento pedir perdão, Deus, para nós como igreja, Pai. Muitas vezes temos errado, Deus, temos falhado, temos sido irreverentes, Pai. Temos sido filhos desobedientes ao Senhor, Pai. Temos sido filhos que não agrada ao Senhor no culto, Pai. Por favor, Deus, coloca isso no nosso coração, na nossa mente, que a gente possa se arrepender e mudar, Senhor, e colocar aqui em prática, nos próximos domingos, um culto que é agradável ao Senhor, reverente ao Senhor, desde o nosso coração, desde a nossa preparação para esse culto, até o último momento dele, Senhor. Que a gente possa lembrar da Tua honra, da Tua glória, de quão grande o Senhor é. Nem os anjos afrontam ao Senhor nos céus, por causa da Sua grandeza, Deus. Quem somos nós, nesse mundo caído, Pai, a enfrentar o Senhor, a desrespeitar o Senhor, Deus? Coloca em nós esse temor, que a gente possa realmente ser reverente ao Senhor de todo o coração, Pai. Que a gente possa lembrar desses exemplos do Velho Testamento e do Antigo Testamento, Deus. Que possa servir de exemplo para nós, de temor para nós, de como isso é sério, como o Senhor gosta de ser reverenciado e adorado com todo o nosso coração, Deus. É isso que eu oro e te peço, Deus, que a gente possa vigiar e ensinar os nossos irmãos, cada um ensinar o outro aqui, Pai, para nós podermos ser mais reverentes no Teu culto, Pai. É isso que eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.